Portanto, vamos fazer a correção Ok. dos nossos exercícios de ontem. Quando estiveres disponível, podes. Sim, já está pronto para partilhar. Ora, o nosso primeiro exercício: um programa utilizando uma função com dois argumentos, nome e idade, e sem retorno, mostrar o nome e idade de três pessoas. Portanto, tu tens aqui uma função myFunction em que estás a fazer a recolha de name1, age1, name2, age2, name3, age3. Ok. E depois fazes console writeLine, name1 is age1, name2 is age2 e name3 is age3. E passas o João, a Ana e o Alberto para essa chamada de função. Ok, ok. Havia duas formas de nós fazermos isto. Poderíamos chamar três funções. Neste caso, tu colocaste seis argumentos e passaste Uhum. os argumentos, pronto, 2 a 2, digamos assim. Poderíamos também ter uma função com dois argumentos e chamar a função três vezes. Ambas Uhum. as hipóteses seriam válidas. Esta segunda acabava por ser era mais reutilizável. Mas sim. Entretanto, tu dizias-me que não conseguias fazer aqui um retorno, mas esta também não tem retorno. Portanto, se calhar é capaz de não ser o melhor Posso, exemplo. Mas força, força. posso tentar? Estás-me a ouvir? Sim, sim. Ah, tá ligado. Não, aqui não dá para ver se estava ligado, mas. Ontem estava-me a dar retorno, mas vamos ver. Estás a ver? Estava-me a devolver. Ok, pronto, mas essa função, como faz o console write-line no corpo da sua função, não é considerado um retorno de função, é o próprio programa que tem um retorno para o utilizador. Eu tinha ficado na ideia que era um retorno de função. Mas, se calhar, se quiseres, podemos também ver o segundo exercício e aí esse já tem um retorno e vemos se o comportamento se mantém ou não. Ok, deixa-me só comentar aqui este exercício. Acabar aqui. Isto vai implicar com a coisa aqui que não está bem. Invalid token. Linha 150. 150, 150. É esta aqui. Exato. Hum, ok, deixa-me só comentar este aqui. E agora tens aí depois um na 159. Hum, ok, depois eu vou ter que tirar isto. Não está a esperar mais nenhum? Tu tens que fechar o da função main, da classe e o do namespace. Já fechou, já fechou. Agora sim. Ok, exercício 2. Portanto, exercício 2, um programa recorrendo a uma função cria um array de 15 posições preenchido com valores aleatórios entre 0 e 9, calcule depois a média desse output. Portanto, tu tens no myFunction, devolves um int array, crias o array dentro da função, iteras isso 15 vezes com o random shared next, exato, e retornas o myArray, certíssimo. Depois, o myAverage, recebes um myArray, sum, vais somar todos e depois calculas a função. Um, Embora isso esteja certo, a ideia que eu tinha para vocês fazerem neste exercício era tu chamares essa my função 1 e depois o próprio main é que iria calcular a média daquele output. Tu fizeste uma função ao lado que devolve exatamente o mesmo resultado. Portanto, está certo na mesma,
não tem problema nenhum, ou seja, criaste ali uma função adicional que não era. Pronto, não tinha pensado que vocês fossem ainda criar uma nova função, mas está correto, dado que é algo que pode ser reutilizado noutro contexto. E depois em baixo, na linha 68, chamas então a função. É muito, muito importante, os restantes colegas estão aqui a olhar para aquela linha 68. Nós, naquela linha, estamos a receber um array preenchido da myfunc1 e estamos a pegar nesse array e a guardar numa variável int-array chamada myArray1. Portanto, é importante nós percebermos que o retorno da função pode ser guardado numa variável, mesmo que ela seja um objeto, um array, uma lista, o que for. E é o que está a acontecer ali na linha 68. Delegamos à função criar o nosso array e devolver-nos e só pegamos nesse resultado e guardamos numa variável para nós para ser utilizado na função main. Portanto, está certíssimo. Depois, o que tu fazes é o average, que vai chamar então também o myAverage e recebes o resultado para uma variável chamada average e fazes console write line do average. Exatamente. É isso mesmo. Uma nota que tu poderias aplicar neste exercício que tornava a tua função myAverage ainda mais dinâmica era, em vez de dividir por 15, dividias por myArray.length. E aí, se eu passasse um array de 5 posições, agora faz um ponto length, exato. Se eu passasse um array de 5 posições, iria funcionar, 500 iria funcionar, 1000, 3, o que fosse. Torna, pronto, a função mais abstrata e mais dinâmica para outros eventuais cenários. Mas, certíssimo, era mesmo isto que era necessário. Mas só que eu aqui também não estou a usar uma função main para, pronto, para ter o output. É assim, tu estás a utilizar a função main, tu só não a estás a ver, porque essas É my average. certo, o myAverage e o que tens lá, o myFunction1, isso são funções que estão a ser declaradas dentro da função main. Ok? Por isso é que tu Hum. estás a ter aí essas funções. Agora pergunto-te novamente, aquilo que tu me estavas a dizer há pouco sobre funções dentro de funções, estás-me a falar em call de funções, ou neste caso também em implementação de novas funções dentro de funções. Era mesmo o call. Eu acho que ainda tentei aqui no Só o call. Gmesa. Tentei, mas depois apaguei. Tinha aqui em baixo, mas depois devo ter apagado. Como nós costumamos fazer com. Sim, assim nestes moldes. Ok, ok. E depois com o console write line para dar o output, mas não estava a aparecer. Ainda tentei pesquisar maneiras de o fazer, mas eu tentava e não dava. Tive de apagar e deixar assim como está. Sempre fazer um console write line e depois fazer o call da função dentro do console write line. Ok, ok. Só também uma nota neste sentido. Não é muito usual nós declararmos funções dentro de outras funções. Ou quando eu digo declarar, é mesmo fazer a implementação. Ou tu tens o static Hum. void main e depois dentro do static void main é que tu tens o static double my average. Porquê? Porque se eu tiver esta estrutura, eu não consigo depois chamar o myAverage fora do main. Ou seja, quando eu Hum. declaro uma função dentro de outra função, e neste caso quando eu digo declarar, não é call, é quando declaramos uma função dentro de uma função, eu fora da primeira função não consigo aceder àquela função filha, digamos assim, porque só existe dentro do scope da função main, não é? E não é isso às vezes que nós queremos. Aquilo que queremos é que as funções existam dentro de classes
e que essas funções depois possam ser utilizadas, seja porque é uma função de objeto ou uma static, como estás aqui a utilizar para serem funções da classe propriamente dita. Agora, declarar funções Ok. dentro de funções, pode haver aqui como dizer, um use case muito específico que eu agora não esteja a ver, mas por norma não se vai fazer nunca isso. Ok? Por estes motivos que eu acabei de listar anteriormente. Ok. Ok? Ah, ok. Pronto. Então, relativamente aos returns e outputs do teu programa, parece-me estar tudo ok, certo? Sim, sim, sim. Ok, ok. Eu no 3 tenho só uma questão. Ahm, Ok, mostra então já eh, agora o 3 também. eu já tiro aqui isto. A única coisa que me estava a dar errado no 3 é aqui. Se eu fizer dividido por zero, ele devolve-me um zero. Por exemplo, se eu fizer isto, sempre que eu fazia isto, ele devolvia-me o erro, mas depois devolvia-me um zero em baixo. Ahm, Isto está relacionado com o facto da tua função estar a devolver o quê? Um double, obrigatoriamente? Soube lá um pouco. Sim. Exato. Portanto, quando nós estamos a fazer. Já agora deixem-me só ler o enunciado. Portanto, calculadora, indicar a operação, primeiro, segundo valor e recebermos o resultado. É aqui que. Pronto, é este o scope da nossa função. Quando tu estás a declarar um static double e tu inicializas a variável result na linha 83, tu estás a dizer que result daquele momento em diante vai ter o valor zero, a menos que tu faças um processamento para alterar esse valor de variável, que é aquilo que vais Hum, fazendo na 87, na 80, não, na 90, na 93, enfim, por aí adiante. Contudo, quando tu tens um divisor zero, tu fazes um console write line a dizer: olha, a divisão é zero e não pode ser. E então devolves uma mensagem de erro. Mas tu fazes a seguir um break. O break vai parar o switch, mas a execução do programa vai continuar do switch para baixo. Portanto, o que é que vai acontecer? Quando tu fazes o return result na linha 110, tu vais devolver a última atualização da variável result, que é zero, que é aquela que tu declaraste uhum. logo no início. Portanto, Exatamente, este aqui. exatamente. Portanto, o que é que nós devemos fazer para este efeito? Atenção, eu estou a dar isto porque tu colocaste essa questão, não é algo que Pronto, eu falei na última aula a um outro colega uma coisa parecida, mas não é algo que tenhamos abordado mesmo a nível de matéria, que eu estivesse à espera que vocês implementassem. Nada disso. Portanto, quem devolveu zero porque devolveu zero, boa. Contudo, nós podemos devolver um nulo. O que é que isto significa? Significa que nenhum valor dentro do range do double serve a minha resposta. Porque se eu estou a tentar dividir por zero e apresentei um erro, não me faz sentido devolver ao utilizador um zero. Nem um 2, nem um Uhum. 3, nem um 1, nem um menos um. Porque às vezes acontece isso. Imagina, temos que devolver uma soma de positivos. E nós devolvemos, por exemplo, um menos um quando existe um erro. E a pessoa sabe, se eu recebi um menos um na função, ou como resultado da função, é sinal que houve algum erro. Portanto, é um truque que se pode utilizar em programação e utiliza-se com alguma frequência. Contudo, como nenhum dos valores possíveis do double faz sentido ser enviado, nós enviamos um nulo, ou seja, a ausência de resultado. E depois, quem recebe o resultado da função é que tem a responsabilidade de ir ver o seu retorno. E se naquele retorno recebeu um nulo, ou neste caso recebeu uma indicação vazio, significa que aconteceu algum erro dentro daquela função.
Portanto, porque senão tinha-me dado um 0, um 3, um 4, um 8, um menos 10, o que tivesse que ser. Se recebi um null é porque algo não correu bem. Como é que nós fazemos isto? À frente do static double myFunction2, tens ali na linha 81, vais colocar um ponto de interrogação a seguir à palavra double. Aqui? Aí mesmo, aí mesmo. E agora, no caso do teu division by zero is not defined, em vez de fazeres um break, fazes um return null. Na linha 99. Mas tira o break? Tiras o break e fazes um return null. Fazes espaço, escreves null, com tudo em minúsculo. Pronto. O que é que está a acontecer aqui? Tu estás a dizer que o retorno da tua função é um double, mas pode ser nulo. Ok? Ou seja, se algo correr mal, é possível que eu envie um null como resposta desta função, desta rotina. E quem está a chamar o método já sabe, ok, eu recebo um double, mas é um double que pode ser nullable. Ou seja, posso receber aqui um null a meio deste processamento e que depois me vai indicar que algo não correu bem. O que estás a dizer é que na linha 96 encontraste uma situação que não deve ser considerada, ou seja, termos um divisor igual a zero, não é? Um denominador zero, é uma situação que em matemática é não definido, não é possível dividirmos por zero, então eu não vou retornar um double como resultado, eu vou devolver um null. Dizer, olha, aquilo que tu me pediste não dá, não existe e o meu resultado é vazio. Depois quem chama a função é que tem essa responsabilidade de ver. O resultado foi nulo? Sim, então vou fazer alguma coisa. Ou então dizer, o resultado não foi nulo? Não, então eu vou imprimir o resultado que a função me deu. E consegues controlar depois o workflow da aplicação por aí. Ok. Eu só não percebi porque é que tive de tirar o break. Porque quando tu fazes um return, o que vai Uhum. acontecer é que essa função vai parar nesse momento. Sempre que tu fazes um return, a função acaba ali. Portanto, não faz sentido tu fazeres Sim, um break a seguir porque vai ser considerado unreachable code. Portanto, aquela linha sim, sim, sim. nunca vai ser executada, nunca vai haver ali um break. Sim, Ao contrário, também seria sim. perigoso, porque se tu fizesses um break e um return null, o que ia acontecer Uhum. era que o return null passava a ser unreachable code e tu estavas sempre no break a parar o switch e nunca chegavas a enviar o null que precisas de enviar quando há um erro que queres devolver um null, não é? Portanto, são E- os dois incompatíveis naquele cenário. sim, e passava-me a dar outra vez o zero e E continuava com o mesmo problema. precisamente, precisamente. E Hum. era um daqueles erros silenciosos. Tu só vias o resultado zero e tinhas depois de andar a perceber porque é que aquilo estava a acontecer. Ok, 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 estou esclarecido. Eu aqui neste já não tive problemas. Este aqui Boa. pareceu-me um bocadinho mais simples. A função O com 4, parâmetros e com retorno, verifique se o número é para ou ímpar. sim. Pronto, já que estás a partilhar também, partilhas aqui o exercício 4. Ahm, ou seja, recebes um número 1, vais verificar se ele é divisível por 2 e se for divisível por 2, ou seja, o módulo da divisão por 2 dá 0, o resto é 0, retornas um even ou então retornas um odd como, pronto, como resultado e depois tu pegas nisso e utilizas a linha 146 para um string result, myfunction4, passas um number que recolheste num input e depois da number tal is a even or odd number. Sim, sim, também é uma boa possibilidade. É uma boa possibilidade. Ok, ok, obrigado, Ruben. Nada, era essa, era essa.
Pronto, então assim ficaram aqui os exercícios corrigidos. Eu vou fazer de qualquer modo a correção como de costume, para vocês seguirem aqui a linha de raciocínio e depois passamos para os próximos. Ok? Então, eu vou partilhar o meu ecrã, porque não estou a partilhar o meu ecrã convosco. Vamos aqui para este lado e partilhar aqui este ecrã e deixa-me só colocar então isto um pouquinho maior e apagarmos aqui estas funções. Ok, então vamos aqui ao primeiro exercício. Portanto, o primeiro exercício cria um programa utilizando uma função com dois argumentos, nome e idade, sem retorno e mostra o nome e idade de três pessoas. Portanto, esta é aqui a nossa... o nosso requisito. Vou então comentar. Portanto, o que é que eu preciso? Uma função recebe dois argumentos, um deles é o nome, outro é a idade, não tem retorno e mostra então o nome e a idade de três pessoas. Por exemplo, o João tem 25 anos. Então, a minha função terá que obedecer à anatomia de qualquer uma outra função, que é a sua visibilidade, se é estático ou não, e neste caso vai ser sempre estático até a indicação de contrário, qual é que é o retorno, como se chama, quais são os argumentos. Portanto, vamos dizer que a nossa função é pública e é static, porque até agora vão ser todas static. Como é sem retorno, vamos escrever aqui void. O nome da função podemos chamar imprimir nome e idade e vamos aqui entre os parênteses indicar quais são os argumentos que estamos à espera. Nome e idade. Portanto, o nome vai ser uma string, a idade vai ser um inteiro. Algo assim deste género. Portanto, esta é a minha função. Agora, o que é que eu preciso que isto faça? Mostra o nome e a idade de três pessoas. Portanto, nós temos aqui um output. Por exemplo, o João tem 25 anos. Vamos chamar esta função três vezes. Neste caso, o nosso colega aqui, Pedro, mostrou também uma abordagem que recebeu isto, mas três vezes, para imprimir as três pessoas dentro da função. Também é uma abordagem válida. Eu vou fazer com dois argumentos e vou imprimir só uma pessoa. Chamo a função três vezes. Como isto não tem retorno, eu nunca vou usar a palavra return. Vou fazer todos os processamentos necessários dentro do corpo da função. E aquilo que eu preciso é um console write line em que eu vou chegar e vou dizer o nome tem... aqui ao contrário. Tem idade. Ou neste caso, sem que. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu vou imprimir nome e idade e vou dizer Ruben 32, 1322. Vou pôr idade, vou pôr o Marco, e o Marco tem, sei lá, quanto é, pode ter 25. E imprimir nome e idade, e vai ser agora o Bruno. E o Bruno tem 40. Neste caso, eu dentro da minha função main, que é onde está o workflow de toda a minha aplicação, eu vou chamar uma vez a função imprimir nome e idade e passo Ruben e 32 como argumentos, imprimir nome e idade, passo Marco e 25 como argumentos, imprimir nome e idade, Bruno e 40 como argumentos. Esta função será chamada 3 vezes e iremos ter 3 vezes a execução desta linha, tendo depois como output o Ruben tem 32 anos, o Marco tem 25 anos e o Bruno tem 40 anos. Executando aqui a nossa aplicação.
Temos então aqui o output esperado. O Ruben tem 32, o Marco 25 e o Bruno tem 40. E isto é então o nosso exercício 1. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Eu tenho só uns comentários só para ver se entendi. Diz. Já começo a perceber se calhar o que é que eu fiz mal. Eu não apaguei a função main, que vem sempre que a gente abre o programa. A mim dá-me a crer que esse nome main é porque é a função principal, Certo? daí o nome. E depois nós usamos uma função para nos dar o output, para podermos pôr inputs e termos output dessa função main que criamos. Dessa função main, não, desta função que criamos no main. Sim, função que criamos no main, exatamente, sim. Exatamente. Portanto, nós temos estas funções pertencem, neste caso, até se nós fizermos isto assim, pertencem à classe program. Program tem o main e tem o imprimir nome e idade. E dentro do main, nós vamos utilizar aquelas que foram declaradas e implementadas aqui na classe. Ok. Ok. E nós fazemos isso porque depois podemos querer fazer outra coisa qualquer com a função main, em vez de estar tudo dentro de uma função. E nós podemos, dentro da função main, chamar outras funções que. Ou às vezes até podemos chamar, noutros locais do código, funções que foram criadas aqui. Mas a main vai dizer onde é que o teu programa começa e onde é que o teu programa acaba, e depois, dentro dessa função, é que tu podes fazer chamadas a outras funções que vão ter os seus Sim. processamentos específicos. E depois isto é executa esta, e depois executa esta, e depois executa esta. Ok. Ok, obrigado. Sim, Uma nada. pergunta. Na main, então, poderíamos ter, por exemplo, temos aqui do exercício 1. Poderíamos também ter a resolução do exercício 2, ou o programa do exercício 2, e abríamos outra função, que seria a função que iria utilizar o que estava dentro da main para o exercício 2. Sim, eu poderia, por exemplo, comentar este código aqui, tinha uma outra função, Mas sem comentar mesmo, e não vou faria dizer que é diferença. isto, por exemplo. E agora, o que eu faria era imprimir nome idade 2 e estava a utilizar esta função, que era do exercício 2, sim. Mas a função main é sempre a mesma. Mas mesmo que não tivesse comentado, poderia, só, por exemplo, no imprimir nome e idade 2, não ia utilizar o nome e idade 1. Só ia utilizar o que estava com o nome e idade 2. Logo, Certo, estar lá, mesmo sem ser comentado, não ia fazer diferença absolutamente nenhuma. certo. Ou seja, tu podes, imagina que tu chegavas aqui e dizias isto é a execução do exercício 1 e depois querias que executasse o exercício 2. Fazias Ok. aqui exercício 2 e chamavas as funções. E podias ter aqui os 4 exercícios dentro da função main e depois elas, ou neste caso a função main ia chamar outras funções que ias declarando por aqui abaixo. Entretanto, o Lionel tem a mão no ar também. Não sei se queres colocar aí alguma questão. Sim, ainda sobre o namespace, as classes e por aí fora. Sim. Eu que quando estou a criar os programas novos, eles não me aparecem isto. Eu já fui ver o vídeo da primeira vez que fizemos, mas por alguma razão eu não consigo. Aparece-me só sim, exatamente. Aparece-me só o Hello World do início, mas não me aparece o namespace e as classes internas, não sei. Ok. O que é que. O que se passa aí é que tu estás na criação do projeto, estás a utilizar o using top level statements. Ou seja, aquilo que pode acontecer é eu ter não aqui, mas Mas eu acho que desabilitei isso uma vez e depois na outra habilitei e tive o mesmo resultado. não pode. O mesmo resultado não pode ser. Imagina, eu vou aqui à minha solution e vou criar um novo projeto. E é um projeto de consola. E eu neste caso vou chamar a isto testes 1, 2, 3 ou 2, 1, 3, não faz mal. Entretanto faço aqui o create e eu tenho aqui o do not use top level statements. Certo. E eu fizer isto,
tu vais ver que o que vai acontecer é ter uma estrutura igual àquela que nós tínhamos anteriormente. Agora, eu vou apagar este projeto e vou criar um novo. Portanto, chego aqui e vou criar um novo projeto. É na Solution. Portanto, add new project. E vou criar aqui testes e um número qualquer. E agora eu vou tirar isto. E tu vais ver que eu só tenho o Hello World. Não tenho namespace, não tenho... É isso que me aparece. Exatamente. E isto está a acontecer. O que é que acontece? Isto foi uma alteração que foi introduzida no .NET 6 que passou a estruturar as aplicações de consola desta forma, o que não quer dizer que o namespace não esteja lá e que a classe program não esteja lá. Tu só não a consegues ver. Mas nós até conseguimos, se começarmos aqui e fizermos um control ponto, existe aqui nesta última opção convert to program.main style program. E se eu carregar aqui no enter, eu vou ter a minha classe program aqui e a minha função main aqui também. Portanto, dá para converter de uma forma ou de outra. Bem? Da mesma forma que aqui eu acho que isto depois, se tu fizeres control ponto na função main, também podes fazer convert to top level statement e ele reverte para o outro tipo. Portanto, se tu estiveres nesta vista e fizeres control ponto numa linha vazia ou em cima de uma outra linha, podes fazer convert to program.main style program e ele converte. Se estiveres nesta vista e quiseres mudar para a outra, clicas aqui em cima do main, control ponto e fazes convert to top level statements. Esta primeira opção e ele volta ao que estava. Ok. Eu vou confirmar novamente isso, Scott. Ok. No que já tenho feito. Obrigado. Nada. Ora, então, vamos passar aqui para o segundo exercício. Entretanto, temos aqui uma mensagem no André, eu fiz um pouco diferente. O meu tinha ficado assim, este está ok. Eu era para fazer mais no método e só o main chamava ela. Deixa-me ver. Portanto, o teu for 3 vezes, ok. Name, age e ok. Estás a fazer a recolha de inputs. Tecnicamente, tu estás a chamar 3 vezes a função, só que estás a incorporar isto num ciclo e estás a recolher os inputs para cada vez que a função é chamada, tu tens os inputs atualizados para ser enviado para a função. Portanto, na prática vai dar ao mesmo. Só que no teu caso está automático já para ser esse o comportamento. No meu caso, eu estou a chamar 3 vezes a função e a passar valores já hard-coded, digamos assim. Pergunto, dúvidas, questões, ou mais dúvidas, questões? Não? Passaremos então, como tinha visto no informe do colega, a maioria do código no método tinha ficado na dúvida. Mas não tem mal porque o teu método main tem código que diz respeito ao user interface a ser mostrado ao utilizador, assim como o workflow da aplicação. Portanto, está correto. Se isso estivesse dentro da própria função, é que já poderia não ser bem assim. Agora, neste caso, está correto. Ora, vamos então passar aqui para o exercício 2. Já agora eu consigo também fazer assim, mas isto ia chatear um bocado. Portanto, vou fazer exercício. Prints, sim. Prints deste primeiro exercício. Exercício 1. Aqui está.
Vamos lá então ao exercício 2. Eu vou minimizar estas coisas. Vou escrever aqui exercício 2. Se virem que eu me esqueço dos print screens, vocês lembrem-me. Sim. Então, o nosso exercício 2 faz então uso do quê? Faça um programa recorrendo a uma função que cria um array de 15 posições, preenchendo com valores aleatórios entre 0 e 9. Calcule depois a média desse output. Portanto, aquilo que eu quero é que haja uma função, essa função é responsável por me criar um array de 15 posições e devolver-me. Esse array tem que ter os seus campos preenchidos com valores aleatórios entre 0 e 9. Mas como quem cria a função quem cria o array é a função e tem que estar preenchido com estes valores, esta lógica de criar um array preenchido com valores aleatórios entre 0 e 9 pertence à função e não ao main. Ok? Portanto, para esse efeito eu vou fazer um public static, porque a nossa função será pública, estática. O que é que vai devolver? Vai-me devolver um array de 15 posições, valores aleatórios entre 0 e 9. 0 e 9 são valores inteiros. Um array de 15 posições, aquilo que me vai devolver é um array de inteiros. Como é que se vai chamar? Vamos chamar a isto array aleatório. Algo deste género. O que é que nós vamos receber como parâmetro? Nada. Não é? Portanto, não vamos receber nada porque eu não preciso de receber nada. Se vocês quisessem dizer que iam receber aqui o size do array e depois criavam um array dinamicamente com esse size, também era uma coisa interessante. Mas eu no enunciado digo para vocês gerarem um array de 15 posições, não há necessidade de fazerem isso dinâmico. Quem fez, boa. Quem não fez, boa na mesma. O que é que eu preciso? Dentro da minha função, eu preciso de criar um espaço em memória chamado array qualquer coisa para ser devolvido. Portanto, eu vou instanciar aqui um array, int array chamado números, será igual a um new int array com 15 posições. Portanto, é aqui que eu crio o array propriamente dito. Depois, já que o array está criado, vou preenchê-lo com valores aleatórios entre 0 e 9. Portanto, eu preciso de um ciclo que vá percorrer todas as posições do array e coloque um valor aleatório entre 0 e 9, inclusive, em cada uma dessas posições. No final desse ciclo, eu vou ter um array de 15 casas preenchido com valores aleatórios entre 0 e 9 que posso devolver a quem chamou esta função. Portanto, eu vou criar aqui um ciclo for. Será então um ciclo com um contador igual a 0 e inferior a... vamos utilizar já números.length, ou seja, é inferior à dimensão deste números, que é 15, e vamos dizer a seguir e mais. O que é que eu vou fazer? Vou a array números, na posição dada pelo contador, e vai ser igual a random.shared.next, portanto um número aleatório gerado entre 0 e, não é 19, 10, para ser 9 inclusive. Isto vai andar aqui à volta 15 vezes e vai então preencher todos os espacinhos do array com números aleatórios entre 0 e 9. No final do ciclo estar executado, eu tenho um array preenchido que posso devolver. Portanto, eu vou devolver, dado que a minha função tem retorno, um int array, ao passo que esta não tinha, era um void, mas esta já tem, que é um int array. E eu vou devolver justamente o números. Okay? Do lado do main, vamos implementar o workflow necessário. Ou seja, eu vou precisar
de um array de 15 posições, não o vou criar aqui, tenho uma função que me faz esse trabalho por mim, portanto, aquilo que eu vou dizer é, olha, eu estou à espera de um int array que vou chamar array e vai ser igual àquilo que a função me devolver. Portanto, eu quero uma função chamada array aleatório, que eu sei que está implementada com este código que aqui está, e eu sei que ela devolve-me um array aleatório com 15 casas, não é? Portanto, a partir deste momento eu tenho o meu array aleatório preenchido. O que é que eu preciso de fazer? É então calcular a média depois desse output. Portanto, isto é o output desta função. Eu agora vou calcular a média. Então vou dizer que double média é igual a array.average. Só writeLine, a média de valores do array devolvido é de, e ponho aqui média. E desta forma tenho o meu exercício 2 resolvido. Portanto, voltando a recapitular, tenho uma função que cria um array preenchido com valores aleatórios entre 0 e 9. Crio o array, preencho o array, devolvo o array. Quem chama a função diz, eu estou à espera de um array, dá-me um array, eu estou à espera da média, calcula-me a média, no final isto é o valor que a média tem. Ou o valor da média, não é? Executando isto, vamos então ter que a média de valores do array devolvido é de 5.533333. E isto é derivado às dízimas infinitas periódicas, não é? Tem este aspecto. Se fizermos outra vez, já temos um 4.53333. Se fizer isto mais umas vezes, já temos 4. Enfim, à medida que vamos executando, vamos tendo aqui valores diferentes. Ora, relativo a este exercício 2, dúvidas, questões? Agora já percebo porque disseste que não era preciso fazer uma função average, porque o array já tem o método .average. Exatamente, já poderiam ter... pronto, já podiam utilizar essa função existente. Eu vou apagar aqui este exercício 1 e isto aqui também. Dúvidas, questões? Nesse exercício, professor, ele não vai me dar os 15 números, né? Não te vai dar? Como assim? Ele não vai mostrar os 15 números. Ele guarda da memória e já joga na média, já faz Exatamente. todo o processo. Ele não apresentar os 15 números. Exatamente, não apresentamos, mas eles estão lá e a média é calculada com base nesses números que existem em memória, mas nós não os apresentamos. Se quiséssemos, poderíamos apresentar, mas neste caso é só mesmo para calcularmos a média e devolvermos a média. Ok. Isso mesmo, isso mesmo. Mais dúvidas, questões? Uma pergunta não. Não, já tenho a resposta. Pronto. O i, para fazermos isto, devolver os números, como é que nós fazíamos para devolver? Porque na main não podemos chamar o i do for da outra função. O i é só um contador. Pois, exatamente. Por isso array... mesmo, se eu quisesse o número 0 é isto, o número... não podíamos indicar a ordem dos números no array. Ou Vamos poderíamos. ver uma coisa. Porque não conseguimos aceder ao i. Não consegues aceder ao i. Portanto, tu se quisesses fazer uma coisa dessas, tinhas que iterar o array na função main. Teria que estar na função main. Não. Tu tinhas que iterar o array na função main. Portanto, tu tinhas que fazer um ciclo for na função main em que ias ler o array de uma ponta à outra e fazer essa correspondência. Então assim
o segundo for que a gente normalmente fazíamos nos outros exercícios, em vez de estar na segunda função que definia o array, estava na função main. Exatamente. É Ok. isso mesmo. É isso mesmo. Até aliás, eu não sei se já por acaso falei-vos deste ciclo. Aqui vocês até podem utilizar um que é mais fácil ainda de utilizar. Não dá para preencher array, atenção, não tentem preencher array com isto, não vai funcionar. Mas dá para vocês iterarem uma collection, que é o for each. Se vocês já devem ter feito isto com o Fernando. No for each, vocês, não vou utilizar o var ainda, eu posso dizer int número in array e com só write line o número. E isto vai iterar o array de uma ponta à outra e vai escrever os números. Se eu executar assim, vocês vão ver. Tem aqui os números todos e depois no final tem a média. Portanto, aquilo que nós fazemos neste ciclo que aqui está era aquilo que fazíamos quando tínhamos tudo numa só função e fazíamos dois ciclos, um para preencher o array, o outro para iterar os valores. Só que aqui teríamos de fazer nesta função. Mais dúvidas, questões? Não? Então vou enviar-vos o print screen deste. Exercício 2. Passar então ao 3. Ora, o exercício 3 é este. Eu vou apagar este. E vou apagar também isto. Ora, exercício 3. Desenvolva uma calculadora onde será necessário indicar a operação e o primeiro e segundo valor como parâmetros, retornando o resultado. Portanto, eu vou ter que ver uma operação, primeiro e segundo valor, e vou ter que dizer, olha, isto 2 mais 2 é 4, 2 menos 2 é 0, 4 vezes 6 é 24, por aí adiante. E 13 dividido por 1 é 3. Portanto, será uma função pública, static. O que é que vai devolver? Não convém devolver um inteiro, porque nós vamos estar aqui a trabalhar com divisões. As divisões podem não ter um quociente inteiro, então vamos devolver aqui algo com casas decimais. Tem os floats, os decimals, os doubles que podem utilizar. Eu vou utilizar um double. Como é que eu vou chamar esta função calculadora? E esta função calculadora vai receber o quê? Como parâmetros temos primeiro e segundo valor e a operação. O primeiro valor eu vou dizer que pode ser um double também. Um double que será primeiro valor. Depois temos que receber a operação. Podemos receber isto como uma string, podemos receber isto como um char, tal como já fizemos anteriormente. Eu vou utilizar o char. O char vai receber então a operação. E o segundo valor será um double também. Double, segundo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar num determinado valor que o char tenha e vamos fazer contas, digamos assim. Podemos declarar aqui um double resultado e inicializarmos a 0. E podemos então a seguir fazer um switch para verificarmos quais são as hipóteses que temos para o nosso char. Portanto, vamos verificar a operação, a variável operação, e vamos ver o que é que vai lá acontecer. Caso nós iremos receber um mais, aquilo que nós vamos fazer é
pegar no primeiro número e no segundo número e somar. Portanto, eu vou dizer que o resultado é igual a primeiro valor mais segundo valor. E está feito. Caso eu receba um menos, ou um hífen, aquilo que eu vou fazer neste caso é a sua subtração. Portanto, aquilo que eu vou chegar a dizer, resultado é igual a primeiro valor menos segundo valor. E isto segue para a frente. Caso eu receba, não é aqui, caso eu receba aqui um asterisco, vou fazer uma multiplicação. E o que eu vou fazer nesta multiplicação é resultado igual a primeiro valor vezes segundo valor. Se eu receber uma barra, algo deste género, aquilo que eu vou fazer é a divisão. Eu tenho que ter cuidado para verificar se o denominador é um valor igual a 0. Portanto, se o segundo valor for igual a 0, eu até poderia fazer aqui o envio de um erro, mas eu ainda vou simplificar aqui um pouco mais a questão. Porque vocês vão ver, quando estivermos na programação orientada a objetos, não é... Quando tivermos classes e classes estáticas, não é responsabilidade desta função escrever nada no ecrã. É a função desta função é a finalidade é calcular coisas e quando não calcula qualquer coisa devolver alguma informação para que alguém mostre um erro. Ok? Portanto, aquilo que eu vou fazer é, se o segundo valor for diferente de 0, aquilo que vai acontecer é resultado ser igual a primeiro valor a dividir por segundo valor. E fazemos o break a seguir. Default. Eu vou colocar aqui um default sem nada, porque não há grande questão. Poderíamos devolver um null, poderíamos fazer outra coisa qualquer, mas vou dizer return resultado. Então, neste caso, se indicarem que o segundo valor é igual a 0, simplesmente não faz nada. Exatamente, retorna o resultado e aquilo para. Depois, é da responsabilidade da função main implementar, ou de quem chama a função, implementar um mecanismo que, com base na resposta desta calculadora, informa o utilizador: olha, existe aqui algum problema. E depois, aí sim, nós iríamos informar o utilizador. Se quiséssemos colocar isto de uma forma mais complexa, aquilo que devíamos devolver era não um double, mas se calhar uma classe com um resultado e uma mensagem de erro. E caso ocorresse alguma coisa deste género, de estarmos a dividir por 0 ou algo do género, preencher a mensagem de erro, caso não, enviávamos só a resposta. No final disto tudo, o que iria acontecer era a calculadora ia ser chamada, íamos receber o resultado numa variável double chamada resultado. Este resultado não é a mesma variável que está aqui, atenção, invariavelmente vai acontecer isso quando ocorrer o return, mas até lá não é. Chamávamos a calculadora, passávamos um 2, passávamos um mais, passávamos um 2. Depois poderíamos fazer aqui resultado. Aliás, eu nem vou recolher isto como resultado. Não, eu vou recolher como resultado e faço o console write line e depois mudo. Pode ser isso. Resultado é isto. E digo, por exemplo, o resultado é. Pronto, algo assim deste género. E isto vai-me dizer que o resultado é 4. Portanto, tenho aqui o resultado 4. Se eu quiser fazer um vezes, isto vai-me dizer que é 4 também.
Agora posso alterar aqui o 2 para 67 e vamos dizer que é 134. Se eu quiser fazer uma divisão, vai-me dizer que é este valor que aqui está. E se eu quiser fazer uma subtração, também vai-me dar um valor, mas negativo. E já fiz Uma as 4 pergunta. operações. Diz. Então, neste caso, nós já temos uma função que faz os cálculos. Não seria possível na main pedir os valores ao utilizador e qual a operação que queria utilizar? Sim, claro. Como disse há pouco, a função main tem a responsabilidade de entregar mensagens de erro, da mesma forma que tem a mesma responsabilidade de apurar quais são os valores e a operação que serão para efetuar junto do utilizador para passar à calculadora. Eu estou a fazer aqui hard-coded, mas tu podias fazer, por exemplo, int primeiro número é igual a convert ponto em 32 e fazias aqui o console.readline e recebias o primeiro input. Aqui fazias a mesma coisa para o segundo número e depois fazias uma coisa parecida para a operação. E aqui seria convert to char, algo deste género. E depois eu passava para aqui o primeiro número, a operação e o segundo número. E assim fica dinâmico. Portanto, isto vai começar. Não apaga as últimas coisas, é um bocado chato. Portanto, eu não fiz aqui dizer introduza um número, faça uma coisa qualquer. Portanto, o primeiro número seria o 10, o 20, enganei. A operação seria o menos. E porquê é que estivemos aqui este problema? Eu fiz isto. É o que dá não termos inputs. Então, 20, o segundo número será 30 e a operação é 1 menos. Portanto, o resultado é menos 10. Mas se eu quiser outro número qualquer, portanto 40, 60 vezes, o resultado é 2400. Portanto, dá para tornar isto dinâmico. Agora, é da responsabilidade da função main apurar junto do utilizador ou de funções que tenham essa funcionalidade, não é? De recolher inputs e tudo mais, para passar à calculadora. Não é a calculadora que tem a responsabilidade de ainda ir ao utilizador buscar estes valores. Portanto, tu podes e deves fazer isso aqui no main, ou até poderias ter uma função que recolhe inputs e devolve e depois passas só à calculadora. Mas aquilo que devem reter é que a calculadora deve ter a lógica apenas de cálculo de valores, não de mensagens de erro, não ser responsável por apresentar coisas ao utilizador ou responsável por, como dizer, por recolher inputs, nem nada do género. Mais uma vez digo, quando nós estivermos na programação orientada a objetos, vocês vão ver que estas funções que vão existir dentro de classes devem estar completamente separadas do user interface. Portanto, as classes e as funções devem ser possíveis de utilizar, quer eu esteja num front-end consola, num Blazor, numa coisa qualquer que o valha, ou até mesmo um service sem front-end. Não há essa responsabilidade desta função recolher esses inputs do utilizador ou mensagens de erro ou o que seja. As coisas devem ser sempre separadas umas da outra. Então, uma pergunta. Agora temos aqui na função calculadora que não divide por zero. E como é que nós inseríamos o erro na main? Fazíamos um if. Tu podias fazer o seguinte, é como disse, se tu quisesses devolver aqui um erro, tu podias fazer algo deste género. Ou devolvias aqui um nulo, não é? E neste caso, else, fazias um return de nulo, que é o único erro que tu tens previsto para aqui é ter a divisão por zero, e tu aqui retornavas nulo. Return null. Neste caso, precisamos do... Então, mas não era a main que tinha que indicar que havia erro? A main é responsável por dizer ao utilizador que houve um erro. Agora,
Quem tem que dizer que ocorreu um erro, quem tem que levantar essa evidência é a calculadora. Porque a calculadora é que sabe se ocorreu um erro ou não. Agora, quem comunica isso ao utilizador é esta função main. Okay? Isto A calculadora só indica à função main que houve um erro. Exatamente. E a função main é que tem que fazer o print. Exatamente. Por exemplo, se nós tivéssemos uma coisa deste género, double nullable resultado, e se eu dissesse if resultado equals null, eu podia dizer ocorreu um erro na operação. Ou se eu quisesse ser um bocadinho mais proativo, dizia que não é possível dividir por zero, dado que eu sei que aqui ocorreu um erro porque se tentou dividir por zero. Mas não é o correto eu dizer isso. Porque se eu quiser um erro específico, a calculadora tem que me dizer qual é que é o erro específico. E aí não pode devolver um double, deve-me devolver uma classe ou uma outra coisa que o valha, de modo para ter lá espaço para um resultado, assim como uma mensagem de erro. Poderíamos, sem querer estar aqui a utilizar se calhar classes, podemos se calhar utilizar um tuplo, por exemplo, double string, acaba por ser um tipo de dados que agrupa aqui duas coisas, e eu dizia que, por exemplo, o double resultado é igual a 0. Aqui eu dizia que devolvia resultado, assim como devolvia impossível dividir por 0. Okay? Algo deste género. Nos outros casos eu fazia a devolução do resultado e sem nenhuma mensagem de erro, por exemplo. Algo assim. Depois, o que iria acontecer era, aqui eu não ia receber um double, ia receber um tuplo a dizer string resultado, e aquilo que eu ia verificar era se resultado ponto item 2 for diferente de null. O item 2 é aquilo que estiver nesta posição, porque aqui já não é 0 e 1, é 1 e 2. Se aqui o que está no item 2 for diferente de null, eu vou dizer que item 2, não, resultado ponto item 2. E desta forma, a função main fica responsável à mesma por mostrar isto ao utilizador. O conteúdo que aqui está é que é alimentado pela calculadora. Isto é como os CTT. As entidades que vocês recebem cartas é que têm a responsabilidade de vos mandar as cartas. Os CTT só se encarregam de fazer com que vocês recebam as cartas, e quando vocês querem enviar alguma coisa, são vocês que têm que ir ter com os CTT. Portanto, aqui é mais ou menos a mesma coisa. A função main tem a função de recolher inputs, mas também devolver outputs ao utilizador. Agora, os inputs que recolhe é o utilizador que os vai introduzir. Os outputs que devolve, neste caso, é a calculadora que vai dizer: olha, main, devolve X resultado. E se não fosse isso, teríamos assim também isto. Portanto, resultado ponto item 1. Algo deste género. Portanto, assim sendo, eu tenho que fechar isto. Assim sendo, se eu quiser fazer aqui uma divisão por 0, eu vou pôr 3, eu vou pôr 0, eu vou dividir, e eu tenho a indicação que é impossível dividir por 0. Mas se eu fizer uma operação corretamente, não é? E fizer 3 a dividir por... perdão. Isto realmente está... Vamos trocar isto, que é para não causar aqui confusão. 3 a dividir 3 ao resultado é 0. Não é isto. Tá. Porque ele leu o char como um inteiro. 3 a dividir por 3
O resultado já é 1. Portanto, se eu colocar uma divisão incorreta, ele mostra-me o erro. Portanto, 2 a dividir por 0, diz-me que é impossível dividir por 0. No caso de não devolver nenhuma mensagem de erro, pronto, já tem aqui a mensagem a ser enviada. Portanto, é um exemplo que vocês poderiam utilizar para tal. Ficou mais claro? Sim, sim. Sim. Ficou claro, mas se calhar para complicar um bocado mais de momento, mas ficou claro. Isto complica um bocadinho as coisas para já, sim. Sem dúvida que sim. Eu vou apagar esta questão aqui dos tuplos para vos enviar o print screen. Não, lá está, eu não estava a contar que vocês enviassem uma resposta com uso de tuplos, nem nada do género, nem com classes. Lá está, o objetivo aqui é vocês utilizarem as funções nas suas funcionalidades mais básicas, não é? Saberem utilizar uma função, declarar a função, chamar a função, receber o resultado, aquelas coisas todas. Mas não a este nível. Depois terão tempo para o fazer. Okay? Pronto. Este então é o exercício 3. E se calhar corrigimos já o exercício 4 também, antes de fazer a nossa pausa, porque também é um exercício mais pequenino. Portanto, eu vou apagar este, vou apagar este também. E o que é que diz o nosso exercício 4? O nosso exercício 4 diz: cria um algoritmo que através de uma função com parâmetros e com retorno verifique se o número é par ou não. Portanto, podemos então comentar isto. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de uma função pública, static. O que é que vai devolver? Eu aqui deixei ao vosso critério. Se vocês quisessem devolver um booleano se é par e um false, ou seja, um booleano se é true é par, se é false é ímpar, ou então podiam devolver uma string, que é a forma mais simples de terem um resultado. Portanto, vamos devolver uma string como exemplo. Portanto, o que vamos dizer é verifica se para. Pode ser aqui o nome, não é o melhor nome, mas podemos vamos fazer o seguinte: verifica só o número, verifica se par. Isto em inglês tudo soa um bocadinho melhor nestas coisas do is par, ou is odd, ou is even. Em português fica um bocado estranho. Entretanto, aquilo que eu vou receber é um número, será um inteiro, vou chamar número, portanto é o meu retorno uma string, os meus parâmetros, o número que eu quero verificar, não é? Porque eu tenho que receber um número, a função tem que receber um número para verificar se é par ou ímpar. Como é que eu vou verificar? Vou verificar se o número módulo de divisão por 2 for igual a 0. Portanto, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, eu vou dizer return par, else return ímpar. E a minha função está feita. Eu posso fazer agora aqui console writeline, introduz um número a ser verificado. Temos aqui um _t, escrevemos aqui com console write. Entretanto, vou receber um número no número é igual a convert.int32 console.readline. O que eu vou fazer a seguir é string resultado é igual a verifica número, passo o número, e no final vou fazer um console writeline a dizer
o número e vi qual é que é o número. O número é resultado. Pronto, e se eu fizer um programa deste género, o que nós vamos ter é, introduz o número a ser verificado, vou colocar o 5. O número 5 é ímpar. Vamos fazer isto para um outro número qualquer, vai ser o 6. O número 6 é par. Tá bem? Se colocarmos o 0, atenção, o 0 é um número par. E temos aqui o 0. É um número par, não é positivo nem negativo, é neutro, mas é par. E pronto, e mais uma vez temos a responsabilidade da função main ou de funções a quem a main delegue essa função, a pedir inputs ao utilizador, recolhe os inputs, pega nesses inputs e coloca nas funções, a função devolve uma coisa qualquer e a main fica encarregue de enviar ao utilizador esse mesmo output. Neste exercício 4, dúvidas, questões? Eu tenho só uma pequena pergunta que é geral. Há uma razão específica que a gente fazer usar a função main em cima da função que estamos a criar, ou isso é irrelevante? Se estivesse em cima e baixo, usava-se, era igual ao output? Perguntas-me isto, é isso? Exatamente. Em C# é a mesma coisa, em C++ já não é. Tu em C++, por exemplo, não podes, tinhas que fazer desta forma, não podes na função main que está declarada, neste caso, imagina que isto estava assim, não era isto que eu, para te dar o erro. Em C++, se tu fizesse uma coisa deste género, tu estavas a declarar uma main que estava a chamar uma verifica número que ainda não tinha sido declarada para cima. E então dava-te um erro de compilação. No C# já não tens esse problema. Podes colocar isto na ordem que quiseres. Especialmente. Ok, mas é porque o C++ faz linha a linha e o C# faz de outra forma? É assim, a compilação de uma coisa e de outra tem as suas diferenças. Ou seja, o produto final numa compilação de C# é pronto, um código em Intermediate Language e no caso do C++, o output é já um executável propriamente dito, não tem necessariamente um runtime associado como tem o .NET. Portanto, existem sim, efetivamente, diferenças, não na forma como o programa é executado, mas na forma como o compiler vai olhar para aquilo. E eu estou-te a dar o exemplo de um compiler que eu conheço para C++, que é o GCC. Mas provavelmente acredito que há algures por aí seja possível alguém já ter feito um compiler que não tem este problema. Ok? Ou Ok. não, é muito por imposição do compiler do que pela linguagem, digamos assim. Ok. Obrigado. Nada. Ora, vou então passar-vos aqui este exercício 4. Exercício 4. Pronto. E vamos então fazer a nossa pausa agora. Ou restantes colegas, se quiserem enviar então a vossa solução. Eu realmente vejo aí o André não muted, mas não te conseguimos ouvir. Já estava. Ouvimos aí aos cortes. Agora já está melhor. Agora sim, agora consegui te ouvir. Mas acho que foi só esse momento.
Depois deixámos de ouvir. Eu não estou a conseguir fazer partilha. Ecrã inteiro. Ah, já dá. Ok. Peraí. Ora, então no exercício 5 temos aqui a recolha do input, o N e o M. Tens aí um ciclo. Inserem então o primeiro. Se inseriria um ponto de termina. Depois um try parse. Limite para este cálculo. Recebes o input e depois tens int soma int pares. Vocês estão a fazer aí uma batota, porque isto não era para fazer com um tuplo. Eu estava a tentar fazer de uma outra maneira, tipo, só tinha. Antes só tinha aqui um valor, não estava a dar erro. Depois estava a tentar meter aqui e não estava a conseguir. Então experimentei só assim por causa que foi o que me foi recomendado aqui no Visual Studio. Qual é que era a outra maneira, se não fosse tipo assim, esta batatazinha assim? Era com recurso à palavra reservada out. Em vez de estarmos a devolver um tuplo. Porque nesta questão, quando tu estás a fazer um tuplo, na prática tu estás a devolver só um valor, só estás a fazer um retorno. E neste caso nós tínhamos que ter múltiplos retornos e então não podíamos utilizar o tuplo. Mas já agora, mostra lá a tua função. Na tua função, tu começas no N e no M, entretanto começas com o I no N, vais até ao M, verificas se é divisível por 2, incrementas o contador de pares, acrescentas o I a essa soma e no fim retornas soma e par. Sim, o algoritmo é justamente esse. Justamente isso, pronto. A única coisa que ficou aí em falta era utilizarmos o out em vez de utilizarmos um tuplo para ficar de acordo com o enunciado. Mas o algoritmo é justamente esse. Portanto, é aqui um pormenor. Aí agora não estou a lembrar como é que era o outro. O out, eu já faço aqui na correção. Não te preocupes. Ok. Obrigado também pela partilha. Entretanto, o Pedro colocou também aqui uma outra submissão. Já agora deixem-me partilhar o meu ecrã, fica já partilhado. Não posso esquecer disto. E, entretanto, aquilo que eu queria fazer era este. Portanto, recolhe o N, o M, sum plus even count, NM e temos Sim. então do N ao M. Isso continua a estar mal, mas só pronto, eu não consegui resolver. Era o erro que eu tinha, que eu te perguntei. É, porque tu estás a utilizar este sum evens e este counter, está declarado, mas não está inicializado com nenhum valor. Se tu não podes utilizá-lo aqui, tinhas que fazer igual a Sim, 0, sim. algo do género. Eu estava a fazer igual a 0. Bastava fazeres igual a 0, isto compilava, pelo menos. A questão é que depois, tu como não estás a devolver nada, isto não pode ser um void, não vais conseguir receber os valores, porque este counter e este sum even só existem dentro deste scope, tu estás a tentar utilizá-los aqui. Portanto, tu para passares algum valor que seja calculado aqui, tem que ser através de um return, tens de ter um type para retornar, e depois aqui atrás da função recolheres os valores, não é? Ou neste caso um dos valores, o outro tem que ser via out. Então aqui na solução é do Pedro. Sim, sim. Está a partilhar, sim. Teríamos que meter aqui era o int n, int m e era out. Deixa eu ver aqui. O out para recebermos a soma ou a contagem, sim. O out count do counter e o depois. E podia-se meter em vez de void, metia-se
int Exatamente, exatamente. É ou isso double. mesmo. Pois é, esta parte eu tinha percebido. O problema é que eu não chegava lá de maneira nenhuma como é que contava a porcaria dos pares e fazia a soma. Isso é que. Ok, Pois. ok, pronto. Essa já é a parte mais de algoritmia do que necessariamente da criação da função. Portanto, também é importante saber como construir a função e depois, mesmo que tivesses perder aqui algum tempo, o algoritmo também teria de ser, não é? Então, pronto, eu vou. Espera, o out como tinha feito nos try parts. Sim, quando tu fazes os try parts, tu estás a recolher logo valores no out. Portanto, seria algo desse género. Eu vou fazer aqui, entretanto, a correção para conseguirmos ter aqui já isto corrigido. Mas ias a perguntar alguma coisa, André? Não, esqueci-me de dar-me mute. Ok. Não, já tinha perguntado aí no texto. Peço desculpa. Ok, não faz mal, faz mal. Só como ouvi o micro, pensei que estavas a tentar dizer alguma coisa. Ora, então, exercício 5, faça um método com parâmetros e múltiplos retornos que some e conte também todos os valores pares entre n e m fornecidos pelo utilizador. Portanto, eu vou criar já a função, será uma função pública, será static. Eu vou querer devolver um inteiro, pelo menos. Um dos meus returns vai ser a soma e o outro valor que eu quero retornar será a contagem. Portanto, este int será para a soma, o segundo output será para a contagem. Como é que isto se chama? Pares entre intervalo, algo assim deste género. O que é que nós vamos querer saber? Onde é que começa? Porque eu tenho que calcular então os pares entre n e m, por exemplo, 10 e 20. Então eu tenho que ter o início e o fim, que são representados por n e m, respectivamente. Portanto, vou dizer aqui n e o fim será o m. Vou utilizar também out int número pares para eu conseguir devolver através deste inteiro a soma, através deste out int pares, o número de pares. Então, eu para tal vou declarar aqui algumas variáveis. Vou declarar uma variável para a soma e inicializar também este número de pares. Portanto, int. Uma pergunta, deveríamos fazermos um out para cada para cada return que a gente vai fazer? O primeiro para um? return é dado aqui. O segundo return é dado aqui. Se eu quisesse retornar mais de uma coisa, era um outro out que eu fazia. Ou seja, se eu tiver um inteiro, eu vou retornar um valor. Se eu tiver um inteiro e um out qualquer coisa, eu vou retornar 2 valores. Se eu quero retornar 3, eu vou então ter um inteiro, que é o primeiro retorno, é o que é devolvido no return, um retorno aqui, e se eu tivesse mais à frente outro out int qualquer coisa, era esse o terceiro return. Depois, número de pares igual a 0, e então eu vou fazer um ciclo for, porque eu quero começar em n, acabar em m e ver o que é que acontece entre os números. Portanto, eu vou dizer que int i começa em n, vai até menor ou igual a m e vai então incrementar o i a cada uma destas iterações. Portanto, o que vai acontecer é que i vai começar com n, vai i ser válido até ser menor ou igual a m e eu vou estando a analisar. Portanto, o que vai acontecer aqui é que se o i que eu estou a analisar for divisível por 2, então o que eu vou fazer é incrementar o número de pares. Portanto, passei de 0 para 1 e vou à soma somar o valor de i.
No final disto tudo, vou retornar o meu soma. Do lado do main, aquilo que eu vou fazer é perguntar ao utilizador: introduza um valor no início do intervalo. E faço Ctrl+T, tirar aqui este e recolho este intervalo. Portanto, será início. Part.toInt32 console.readline. Sim. Portanto, a seguir vou dizer introduza o fim do intervalo desta forma e recolho através da variável int fim igual a part.toInt32 console.readline. Assim. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou precisar de saber o número de pares e a soma. E eu vou ter que mostrar isso ao utilizador. Então eu tenho que ter variáveis para esse efeito. Então eu vou escolher aqui uma variável int soma. E vou recolher, podia inicializar a 0 e depois fazer o override, mas só para ficar um bocadinho mais clean do que é que está a acontecer. Int número de pares também igual a 0. E o que eu vou agora dizer é que soma vai ser igual ao pares entre intervalo, dado pelo início do intervalo, o fim do intervalo e o número de pares. Vais alocar à variável número de pares através do out. Aqui é outInt, porque eu estou a dizer que será um out do tipo inteiro o número de pares. Aqui eu já estou a dizer que é só um out, porque eu já estou a alocar a esta variável que está aqui. Então não há necessidade de eu dizer outInt número de pares. No final, o que eu vou dizer é que entre o intervalo início e fim existem número pares de números pares e a sua soma é de soma. Vou acrescentar aqui o $sign e tenho isto resolvido. Se eu executar isto, vamos ver que o início do intervalo eu vou colocar como 0 e vou fazer até 10. Portanto, nós vamos ter 2 mais 4 mais 6 mais 8. Portanto, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 6 dá 12, mais 8, 20, com o 10 que sobra, 30. Portanto, entre o intervalo 0 e 10 existem 6 números pares, que é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Espera lá. 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Exatamente, 6. E a sua soma é de 30. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. Dá então o valor de 30. Ok? Pergunto. Dúvidas? Questões? Perceberam aqui o scope do exercício? A forma como o algoritmo funciona? Esta parte do out? Podias só explicar essa parte do out, que isso ainda não percebi ainda bem. Ok, então. A anatomia de qualquer função é se é público ou não, se é static, se tem retorno ou não e qual é que é o tipo, nome e argumentos. Por norma, eu só consigo devolver um valor através do return.
mas eu às vezes quero devolver mais do que um valor. Então, mesmo que eu estivesse aqui a devolver um objeto, eu na prática estou a fazer um único return. Esse objeto é que tem vários elementos lá dentro. Da mesma forma que, quando vocês fazem o return de um tuplo, vocês estão a devolver só têm um retorno. É o tuplo. O tuplo lá dentro tem 2 valores, ou 3, ou 10, ou o que tiver. Mas é só um retorno. Mas às vezes eu quero ter mais do que um retorno. Então, quando eu quero ter mais do que um retorno, à frente dos parâmetros todos, eu vou ter um conjunto de parâmetros que terá a palavra reservada out, que significa que isto não é um parâmetro de entrada, é um parâmetro de saída, depois deste parâmetro que aqui está, e tem que dizer qual é que é o tipo de dados que vou fazer nesse segundo retorno. Portanto, o out terá essa funcionalidade. Ao mesmo tempo, estou a declarar que o out é do tipo inteiro. Então, aqui declaro uma variável soma, igual a 0. Aqui digo que o out que declarei aqui em cima como retorno terá inicialmente o valor 0. Faço aqui o algoritmo de cálculo, ou seja, começa no n, vai até ao m, e cada um deles vai ver se é divisível por 2. Se for, incrementa o número de pares e faz a soma desse valor a um já existente. Quando isto termina, no final, eu tenho que retornar algo que me vai preencher este espaço que está aqui, este int. Então, eu vou retornar a soma, porque defini que ia retornar a soma através do return, através daqui, mas quis retornar mais um valor. Como eu quis retornar mais um valor, será o que estiver nesta variável. Então, esta variável consegue, de certa forma, ser apanhada no scope de uma outra função, que é o main. Então, aqui no main, eu converso com o utilizador, peço o início, o fim, e digo, eu vou precisar de uma soma e vou precisar do número de pares. A soma vai ser igual ao return desta função, que é aquilo que está aqui em baixo. Porque a função retorna-me um inteiro. Mas eu tenho mais um valor para retornar. Então, eu, a seguir aos parâmetros de entrada da função, vou dizer que há mais um retorno, que eu estou à espera que a função devolva, através deste out, que eu estou a dizer, olha, a soma vai ser igual àquilo que a função retornar, tens aqui os parâmetros, e aquilo que sobra como segundo retorno, eu quero que tu coloques na variável número de pares. Então a função, quando é executada, este número de pares passa a atualizar este número de pares que aqui está. Depois, quando é executada esta linha 21, já temos no memory state o início dado pelo utilizador, o fim dado pelo utilizador, o número de pares dado pelo out desta função e a soma dada pelo retorno propriamente dito da função. Isto porquê? Porque nós não podemos ter mais do que um return. Portanto, só podemos ter um return. Como só podemos ter um return, temos que arranjar aqui uma outra forma de ter múltiplos retornos numa função. E é através deste out. Normalmente nas funções declara-se out, tipo de dados, nome da variável, quando é para consumir esse return, não é? Esse segundo retorno. É o nome da função, os parâmetros que queremos de entrada e recebemos aqui o parâmetro de saída também. O segundo, o primeiro, será sempre dado pelo return da própria função. Eu, quando corro o programa, não me dá resultado nenhum. Aparece em branco. Então deve haver aí algum problema no teu ciclo ou algo do género. Ou deves ter um ciclo infinito e isso nunca mais para. Algo desse género. Se quiseres, podes partilhar aí o ecrã. Eu tenho o mesmo código. Isso é impossível. Só se eu estou a fazer aqui alguma coisa. Isso é impossível. Mas se quiseres, partilha o ecrã e vemos. Então, Só se eu me enganei aqui há alguma coisa e ainda estou a reparar. número 2 e mais. Primeiro número, segundo número, soma pares. Valores segundo out pares para os pares. E então, número 1, número 2. Começas no número 1, vais até i inferior ou igual a número 2 e out int pares. Ok, então corre lá o programa.
Isso parou logo? Eu abri com. Está a seguir aqui deste, mas eu abri um novo, um novo projeto. Não estou a perceber porque é que não está a correr. Espera lá, vai lá ao gerenciador de soluções. Sim. E onde é que vive esse. Ah, pois, tu não estás a executar o projeto correto. Tu tens que colocar. Estou a executar este aqui em cima. Exatamente, tens que executar o de baixo. Portanto, botão do lado direito do rato, definir como. Como é que se é? Projeto, é Starting Project, é projeto de inicialização. É seguir a roda dentada em baixo. Mais em baixo, mais em baixo. Mais em cima. Está aí. Isso, exato, exato. Era mesmo ali. Em baixo, em Aqui, baixo. configurar projetos. Baixo, baixo. Esse. Ah, Agora pois, executa eu lá devo o código. Pois agora já corre. Era aqui o problema. Está feito então. Então, pergunto, mais dúvidas, mais questões? Podes só partilhar novamente o teu, Ruben, por favor. Eu posso sim. Então, eu só para ver se percebi, por exemplo, a gente até podia chegar ao ponto, não sei se isto até seria pior, mas podíamos chegar ao ponto na função pares entre intervalo, temos um void e Sim. temos os dois outputs como acrescentarmos ali um out int soma e depois em cima inserir esse out int soma. Deixa eu tirar depois o return lá em baixo. Out in soma é out soma. E tirar Sim, este out soma. return. Sim. Sim, vai dar a mesma coisa, quer dizer. E ficava ok. Portanto, 0, Exatamente. 10 e vai dar 10, 6 e a soma é de 30. Agora, isto funciona, mas não é a melhor prática. Ok? Quando nós queremos retornar mais do que um, devemos sempre ter aqui o tipo de dados que queremos efetivamente retornar e não tudo pelo outInt. Mas funciona. Ok? Ok, mas podes só explicar porque é que é considerado má prática? Porque nós, quando queremos alguma função que devolva alguma coisa, não pode ficar, de certa forma, implícito, ou se calhar, implícito que os returns vão ser feitos por aqui. Porque, embora isto funcione, nós, quando queremos uma função que devolva alguma coisa, nós dizemos sempre que não é um void. E é uma boa forma de nós garantirmos que quem está a ler a função sabe que isto vai ter um retorno e não tem aqui um retorno escondido, porque tem logo o tipo de dados que está a retornar. Além de depois o próprio compiler, se tiveres aqui alguma tarefa que depois seja assíncrona ou algo do género, pode gerar problemas a compilar aquilo para IL e fazer o async await corretamente. Mas isso pronto, já é mais à frente. Mas não é boa prática chegares e dizeres que é um void e depois, afinal, os returns estão todos aqui no out. Não só não é comum, como não é boa prática. Ok, ia-te só perguntar se tiveres mais exercícios de outras turmas deste género. Eu agradecia que passasses por mim, assim preciso treinar isto um bocadinho antes de passarmos para antes de fazer o assignment. Ok. Eu posso ver se tenho aqui alguns que vos posso enviar e depois são facultativos e vocês vão fazê-los Sim. à medida que vos apetecer, digamos assim, e depois fazemos o próprio assignment, sim. Sem problema. Sim. Eu, Só para entretanto, treinar, só passo-vos para treinar. isso. Obrigado. Nada. Então, deixem-me só reverter isto, só para vos passar o...
Só para vos passar o print screen, sei que já estou a dever-vos 6 minutos de fim de semana, mas é só passar-vos isto. Ora, então temos aqui e será exercício. Isto era 5, não é? Ok. Então, só uma perguntinha. O if you for junto podemos utilizar. Tu podes utilizar fors dentro de ifs e ifs dentro de fors. Isso sim, podemos fazer. Ora, eu vou então parar aqui a partilha e também a nossa gravação.